Beleza. Tá, vamos lá. Começando do zero, agora com o áudio funcionando, certo? Diz que sim, pelo amor de Deus. Sim. Obrigado. Vamos lá. Solubilidade. Solubilidade vai dizer sobre o quanto de uma determinada substância, nesse caso aqui que eu estou usando para exemplificar, é o sal de cozinha padrão, quanto de determinada substância a gente consegue misturar em um líquido. E aí a gente tem quatro situações. Situação número um, a gente vai misturar essa substância e o que, que vai rolar? A substância vai se misturar perfeitamente e vai misturar o máximo possível dela sem ficar aparecendo pozinho. A segunda, a gente vai misturar, mas ainda vai ter espaço para misturar mais sem aparecer o pozinho. A terceira, a gente vai misturar, mas vai sobrar pozinho no fundo. E a quarta e última, a gente vai misturar mais do que é possível e não vai sobrar esse pozinho porque ela vai estar homogênea. Mas, independente dela estar homogênea ou não, se você vir aqui dar um peteleco, plim, ela volta a aparecer aqui no fundo. Chablau. Ok? Compreensível? Sim. O suco do básico? Então vamos embora. Termos importantes a se saber. Temos aqui dois termos muito importantes que vai aparecer bastante. Primeiro termo é soluto. O que quer dizer soluto? Como eu sou muito bosta com nome, para decorar o que é soluto, eu falo isso daqui comigo mesmo. Sal em luto, porque ele será dissolvido, ele será morto. Mas vamos primeiro descrever isso daqui para depois entender o raciocínio do meu sal em luto. Soluto é a substância que será dissolvida. É a porção que você tem em menor quantidade. Vamos para o exemplo aqui do copo. Era para ser de vermelho. Vamos para o exemplo aqui do copo. O que que a gente está misturando? O que que a gente está dissolvendo na água? Soluto. Soluto. Que no nosso caso é o NaCl. NaCl. Ou o nosso sal de cozinha padrão. Soluto é geralmente um sólido, no nosso caso, NaCl. Geralmente, pode ser que não seja um sólido, que será dissolvido em um solvente, que a gente vai ver já já o que é o solvente. Por que eu falo sal em luto? Porque na maioria das vezes esse soluto, quando você misturar ele bem, ele vai desaparecer. Ele vai se misturar perfeitamente aqui. Então você não vai estar vendo ele. Por isso sal em luto, porque o sal que você misturou aqui, você não vê mais ele, ele sumiu, ele morreu. Ele está em luto, porque ele morreu. Enfim, compreenderam? Sim. Sim, senhor. Ok. Agora, solvente. Solvente, vamos mudar a corzinha aqui, vamos pegar esse... Pô, esse vermelho aqui meio coisadinho. Solvente. Solvente é a substância que dissolve. É a substância em que você vai misturar até sumir com o soluto. Ela geralmente está em maior quantia e a função dela, como falei, é dissolver. Qual é o solvente universal? É a água. 99% dos casos vai aparecer ali para você água. Pode aparecer ali algum outro tipo de substância? Pode, mas é bem comum. A maioria dos casos a gente vai estar tratando de água em algum tipo de sal. Água em algum tipo de sal. Pode acontecer com açúcar, por exemplo? Pode, mas o mais comum vai ser um sal em específico, o NaCl, ou variantes, outros tipos de sal, ou algo fictício, algo que vai ser criado pelo cara que está fazendo a questão. De todo modo, solvente é aquilo que você vai usar para dissolver, para misturar. No nosso caso aqui,
do exemplo, o solvente aqui é a água. Isso daqui, a água, é o nosso solvente, ignorando aqui o salzinho ao fundo. Tudo bem? Sim. Alright, Sim, senhor. perfeito. Terminamos o básico, então. Voltemos. Soluções homogêneas. Antes de começar a falar, é interessante a gente saber o que é uma solução e principalmente o que é uma solução homogênea. Solução é a partir do momento que você mistura soluto e solvente. Solução é a mistura de soluto e solvente. Você pega o sal, joga na água, bum, você tem uma solução. A solução será homogênea. Homo quer dizer igual. Então ela vai ser homogênea quando a mistura for igual. Como assim? Você só vê uma coisa. Vamos lá, pega um copo de água. Um copo de água. Você consegue ver água. Agora pega uma colherzinha rasa de sal e joga nesse copo d'água. E mistura bem. Você vai conseguir ver água, você não vai ver as partículas de sal. Então por isso ela é homogênea, porque você só vê a água. O sal tá misturado ali. Se você beber, você vai saber. Tá salgado esse bagulho. Mas você só vê a água. Se ela for heterogênea, então aqui, diferente de homogênea, é a solução heterogênea. Bom, diferente da homogênea, a heterogênea, se você misturar ali muito sal mesmo nessa água, você vai acabar conseguindo ver partículas de sal se formando aqui no fundo, ó. Pô, então agora você consegue visualizar o quê? Você consegue visualizar a água, mesmo que tenha um pouco de sal misturado nela, você visualiza a água e o sal que se formou aqui no fundo. O que isso quer dizer? Nós temos duas fases. Fase que a gente era para ter estudado ano passado com a Emília, mas ela não é competente o suficiente para explicar. Fase é aquilo que você pode ver dentro de uma solução. Então, nesse caso, o que você pode ver aqui? Você pode ver o sal, você pode ver a água. Num refrigerante, por exemplo, que você tem as bolinhas, bim, 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 de gás, você tem duas fases. Você tem a fase líquida do refrigerante, você tem a fase gasosa, que são as bolinhas. Compreende? Sim. Coeficiente de solubilidade. Tá, a gente viu que solução homogênea, solução heterogênea, o que é a solução? Coeficiente de solubilidade diz respeito ao quanto você pode colocar de soluto, então soluto, em uma determinada quantidade, em, sei lá, x gramas de solvente. Solvente. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a definição mais analítica disso daqui, então, né? Coeficiente de solubilidade é o que irá delimitar quantos gramas de soluto podem ser adicionados em uma quantidade de solvente. Então, se você tem, sei lá, 100 ml de água e a cada 100 ml, para cada 100 ml, você consegue colocar 37 gramas de um determinado sal. 37 gramas de sal. Seu coeficiente de solubilidade é basicamente isso daqui. Você consegue colocar 37 gramas de sal para cada 100 ml de água. Então, eu tenho 100 ml de água, eu consigo colocar 37 gramas de sal. Eu tenho 200 ml de água, eu consigo colocar o dobro de sal, que no caso, o dobro de 37, 714, 4 aqui, ficaria 74. Tudo bem?
Tá, nós temos aqui 4 tipos de soluções. 4 tipos de soluções. Vamos lá. Primeiro tipo de solução, importantíssima, é a insaturada. Observar esse in aqui. O que esse insaturada quer dizer? Quer dizer que ela não é saturada. Oh my god. A solução insaturada, ela aguenta uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Vamos fazer o seguinte. Coeficiente de solubilidade. Alguém delimita um valor aí para nós, por coeficiente de solubilidade. 38 a 100 de água. Beleza. 38 gramas. 38 gramas para cada 100 ml. Para cada 100 ml de água. Uma solução insaturada quer dizer o seguinte. Se eu tenho um copo com 100 ml de água e eu colocar 30 gramas desse sal, eu ainda consigo colocar mais 8 e vai estar de boa. Eu preciso colocar mais 8 para atingir esse limite. Se eu colocar 30, eu ainda estou a 8 gramas do limite. A insaturada é exatamente isso. Eu coloco uma quantidade ali de soluto que é menor do que o máximo que eu poderia colocar. O máximo que eu posso colocar é 38. Mas eu vou lá e coloco 30. Posso colocar mais 8. Chuchu, beleza, tranquilo, sem segredo. Solução saturada. Saturada. O que é que rola na saturada? A saturada, se eu consigo colocar 38 gramas de soluto, na saturada eu vou colocar exatamente essa quantidade. Vou colocar exatamente a quantidade máxima que eu posso, sem ter resto. Então, a saturada, cabe 38, eu coloco 38. Cabe 20, eu coloco 20. Beleza. Saturada com corpo de fundo. A saturada, a gente já viu que se cabe 38, eu coloco 38. Se cabe 40, eu coloco 40. Lá ele. A saturada com corpo de fundo, vamos por partes. Esse saturada quer dizer que ela tem o máximo possível. Corpo de fundo. O que quer dizer esse corpo de fundo? Quer dizer que eu alcancei o máximo possível, mas ainda assim eu coloquei um pouco mais de soluto. Eu coloquei um pouco mais de sal. Taquei sal. Cabe 38, eu coloquei 50. De 38 para 50, a gente tem 12 gramas, né? Esse corpo de fundo é o excesso. Cabe 38, eu coloquei 50, tem 12 ali que tá sem fazer nada. Tem 12 que tá parado e tipo assim, pô, o que eu faço da minha vida? Esses 12 vão virar corpo de fundo, que também pode ser chamado aqui de precipitado ou corpo de chão. Pode aparecer de qualquer uma dessas formas no seu exercício. Beleza, ele vai ser esse daqui, ó. Esse pozinho que vai ficar aqui no fundo do copo. Tudo bem? Tudo bem. Esse pozinho. Lá ele, traficante. Enfim, sigamos. Por último, solução supersaturada. Pô, a gente viu o que tem pozinho no fundo do copo, o que você atingiu o limite, o que você não atingiu o limite. O que tá faltando? Tá faltando você ultrapassar o limite e não sobrar nada no fundo. O que acontece? A solução supersaturada, ela vai rolar quando o seu limite é 38 e eu coloco 50. É 38, mas eu venho aqui e eu coloco 50 gramas. Mas o limite é 38, mas eu coloquei 50. Mas o limite é 38, mas eu coloquei 50. Pô, ela vai acontecer quando você está esquentando o seu solvente e o soluto. Porque quando maior a temperatura, na maioria dos casos, né? Não em todos, tem exceções que a gente vai ver aqui para frente. Mas na maioria dos casos, quanto maior a temperatura, em graus Celsius, maior o coeficiente de solubilidade. Então, se eu aqueço mais, esse 38 pode chegar a, sei lá, 70 gramas. Pode chegar a 70 gramas. Então, a solução supersaturada quer dizer o quê? Eu esquentei a minha solução
para mim conseguir colocar mais sal, para mim conseguir colocar mais soluto, assim aumentando o limite dela. Eu aqueci ela, aumentei o limite e vou deixar ela esfriar aos poucos. Com ela esfriando aos poucos, ela vai voltar para a temperatura ambiente, só que ainda vai estar misturada aqui, ó, bonitinho. Só que concorda comigo que se ela volta para a temperatura ambiente, que ela conseguir aguentar só 38 gramas, só 38 gramas, e ela tá com 70, então uma sobrecarga muito grande, né? Então, se tiver qualquer uma mínima interferência aqui, sei lá, você dá uma tossida e aí, tipo, caiu um pouco de saliva aqui dentro, ó. Plim! Isso daqui tudo desmancha. Chap, chap. E aí o que que vai rolar? Agora você vai ter o corpo de fundo aqui. O corpo de fundo vai se formar aqui de volta. Porque ela é instável. Se ela é instável, qualquer mínima alteração vai fazer com que ela volte ao estado original dela, o estado que ela deveria estar. E qual que é o estado original dela? Saturada com corpo de fundo. Tudo bem? Então, leia isso, veja as afirmativas, olha o gráfico e aí me diz. Ok, voltemos. É o seguinte, vamos fazer a análise sintática disso daqui. Acerca desse gráfico, processo de solubilidade, são feitas as seguintes afirmações. Número 1, na temperatura de 20 graus Celsius, aqui, misturando-se 50 gramas do sal em 100 gramas de água, então seguiu a proporção, ok? Então, mistura-se 50 gramas. 50 gramas, está batendo aqui nessa região. Terça é um sistema heterogêneo. O que que significa heterogêneo? Que é diferente, que você vai ter um corpo de fundo. Tudo bem? Sim. Então, 50 gramas de sal em 20 graus Celsius em 100 gramas, vai ter corpo de fundo? Vai ter Sim. corpo de fundo. Porque aqui é o ponto necessário da curva. Passou desse ponto necessário. Então, estão corretas? Número 1 está correta. Perfeito. Sigamos. Vamos para número 2. Na temperatura de 40 graus Celsius. Aqui, ó. Eu vou mudar a cor do bagulho aqui, só porque eu já fiz marcação antes nessa cor. Vou pegar esse verdola aqui. Temperatura de 40 graus Celsius, 40 graus Celsius, tá? Aqui. Adição de 50 gramas do sal, 50 gramas do sal tá cortando por aqui. A 100 gramas de água, não mudou a proporção de água. Produzirá uma solução insaturada. Vamos lá. 40 gramas, a curva do 40 bate aqui. A do 50 bate aqui. Então, tá certa, é insaturado. Porque 40 graus aguenta até 60 gramas. Perfeito. 1 tá certo, 2 também tá certo. Vamos para a próxima. Vou pegar outra corzinha aqui. Pega esse roxo. Vamos lá. Número 3. 200 gramas de água. Opa, dobramos a quantidade de água. 200 gramas de água dissolvem totalmente 90 gramas do sal a 30 graus Celsius. Então vamos lá. 200 gramas. A gente multiplicou por 2. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. Essa linha aqui. 30 graus Celsius a gente tem que consegue dissolver 50. Certo? Certíssimo. Vamos ver. 200 gramas de água dissolvem totalmente. 200 gramas de água, multiplico por 2. 90 gramas do sal lá em 30 graus Celsius. 30 graus Celsius bate aqui. Tá, a gente multiplica esse 50 por 2 também, que dá 100. Então, 3 também tá certa. Confere? Confere. Confere. Vamos para a última. Mudar a corzita. Vamos pegar esse verde meio cor de bosta. Opa. Simbora.
Uma solução contendo 60 gramas do sal A. Ih, fica invisível esse verde. Sei lá, isso daqui. Contendo 60 gramas do sal A em 100 gramas de água. Então, proporção tá igual. Será saturada em 60 graus Celsius. Então, vamos lá. 60 graus Celsius, 60 graus Celsius, 80. Bate aqui no 80, né? Contendo 60 gramas. 60 gramas é saturada aqui no 40. Então, uma solução contendo 60 gramas de sal em 100 gramas de água será saturada em 60 graus Celsius? Não, 60 graus Celsius só é saturada com 80. Então, o número 4 é nossa fake news. Confere, todo mundo? Beleza? Questão número 2. Dá uma pensada aí, já a gente volta com a correção. Voltamos para a correção. Ó, let's go. Vamos embora. Isso daqui, meu irmão, se você acertar essa questão, você está preparado para toda a prova de biologia ambiental, pelo simples fato que essa questão é do IME, Instituto Militar de Engenharia. Mas ainda assim é bem fácil, tá? Pra ser sincero, é bem banana. Vambora! As figuras a seguir representam as curvas da solubilidade de substâncias A. Substância A é essa curva. E da substância B. Substância B é essa curva decrescente. Vamos embora. Pode-se afirmar que, letra A, no ponto 1, ó, vamos analisar, ponto 1 tá aqui, né? E aqui, a substância A e B se encontram no ponto 1, tudo bem? Se encontra no ponto 1. Ok. Vamos lá. As soluções apresentam a mesma temperatura, se elas se encontram, então a temperatura é igual. Perfeito. Mas, ó, olha o mas, as solubilidades de A e B são diferentes. Solubilidade diferente? Não. Olha aqui, mesmo ponto do gráfico. Mesma coordenada. Não. Letra A tá errada. Não pode ser. Não se pode afirmar isso. Tudo bem? Então, já não é a letra A. Sigamos para a letra B. A solução da substância A, ou seja, o resultado final, a soma tudo da substância A, está supersaturada no ponto 2. Vamos ver ponto 2. Ponto 2. Pô, tá dentro da curva de solubilidade de A. A curva de solubilidade de A é esse daqui. Ponto 2 está dentro da curva. Logo, ela não está supersaturada. Ela está saturada. Está na curva de solubilidade. Então, está saturada. Tudo bem? Tudo bem. Então, não pode ser letra B. Letra C. As soluções são instáveis. Instáveis, anote isso, lembre-se, instáveis no ponto 3. Vamos ver o ponto 3. Ponto 3 está bem aqui. Vamos lá. Instável quer dizer que você tem mais soluto do que você aguenta. Mas vamos lá. B. Pô, B tá realmente certo. Isso daqui para B é instável. Isso daqui para B é supersaturado. Todo mundo concorda? Sim, capitão. Mas olha, A tá para cima disso daqui. A curva de solubilidade de A pega aqui. Para ser supersaturado, ou seja, ser instável para A, tem que estar acima daqui. Mas está abaixo. Se isso daqui está abaixo de A, então ela é, na verdade, para A, ela é insaturada. Insaturada, ok? Ok. Logicamente, não pode ser letra C também. Vamos para a letra D. As curvas de solubilidade não indicam mudanças na estrutura do soluto. O que isso quer dizer? Mudança na estrutura do soluto quer dizer relativo à quantidade, ou seja, a massa do soluto, a densidade e tudo mais. Isso quer dizer, tipo assim, muda alguma coisa no soluto ou o soluto está sempre igual? Vamos lá. Isso daqui é a quantidade de soluto, certo? Sim. Em 100 gramas de água. Pô, tá tendo mudança? Tá tendo variação?
na quantidade absoluta? De certa forma, sim. Exatamente, tá tendo. Tá tendo. Pô, ó, olha a análise. Você tem aqui, que vai de 0 soluto, 20 soluto, 40, 60, 80 de soluto. Tá mudando a estrutura do soluto, tá aumentando a quantidade dele, tá aumentando a massa de soluto. Então tá tendo alteração. Também não pode ser a letra D. O que é que nos sobra? O que é que nos sobra? O que é que nos sobra? Letra Escreve E. aí. Aí você fala, pô, mas aqui, ó, a solubilidade da substância B segue o perfil esperado para a solubilidade de gases em água, que ela está decrescendo. Aí você fala, pô, mas a gente nem estudou isso, como é que eu ia saber? A gente não estudou isso, mas todo o resto aí dá para você interpretar com o que a gente estudou. E agora você garantiu um novo conhecimento para sua vida. Gases em água formam um gráfico decrescente. Forma uma curva exotérmica. Exatamente. Perfeito, galera? Ok, muitíssimo obrigado por me Conhecimento passar nesse ensinamento. adquirido. É isso. Tamo junto.